Olá. Boa noite a todos, mais uma vez, sejam bem-vindos. Hoje vai ser a nossa última webclass desse ano e, por conta disso, a gente criou um projeto diferente, trouxe alguns convidados para participarem dessa webclass comigo. Primeiro, eu quero agradecer, em nome da Dentsply Sirona, os radiologistas convidados que estão aqui conosco, doutora Juliana, doutor Lélio, doutora Danúzia. Já vou fazer uma breve apresentação de vocês também. E agradecer vocês que estão participando de mais uma das nossas webclasses. Sei que muitos de vocês, estou vendo pelos nomezinhos conhecidos aqui, muitos de vocês já nos acompanharam por todo o ano. Esse projeto, na verdade, começou no finzinho do ano passado e foi crescendo ao longo desse ano. A gente fez uma aula por mês. Foi um projeto muito legal e a gente vai continuar com ele no próximo ano. Mas como um encerramento, para a gente poder fechar esse ano com chave de ouro, agradecer a participação de vocês. Hoje nós fizemos essa dinâmica um pouquinho diferente, onde a gente vai fazer um bate-papo com colegas radiologistas, contando, trocando as experiências das práticas clínicas de cada um de vocês. Então, acho que a maior parte de vocês já me conhece, eu sou a Renata, e junto comigo temos aqui doutora Danúzia, da Clínica Cero, de Volta Redonda, doutora Juliana, da Clínica Unirad, aqui de São Paulo, e o doutor Lélio, da Clínica Visão X, de São José dos Campos. São todos parceiros, colegas, radiologistas, que trabalham com os nossos equipamentos da Dentsply Sirona há um certo tempo e que vão trocar essas experiências com a gente durante essa próxima hora. Podem dar oi, se vocês quiserem dar oi. Olá, boa noite. Bem-vindos, obrigada pela participação de todos vocês. Oi, gente, Eu tenho algumas perguntas. Boa noite. Eu tenho algumas perguntas que já foram enviadas para nós acerca de prática do dia a dia, mas estamos abertos a receber outras perguntas de vocês. Então, quem quiser mandar alguma pergunta no chat, fica à vontade. A qualquer momento, eu vou lendo as perguntas e vou direcionando aqui para que a gente possa responder as perguntas de todos vocês. Depois, no finalzinho, no encerramento, a gente até consegue abrir câmera e abrir microfone de todo mundo para a gente já se desejar um ótimo fim de ano. Bom, vamos lá. Vou começar aqui, então, com a primeira pergunta que eu tenho. Bom, um breve histórico. Doutora Danúzia, você já foi usuária do equipamento Ortofós G por muitos anos e agora é usuária do equipamento Axus. Diz um pouquinho para mim qual foi o benefício que você teve na sua clínica quando você incorporou agora essas tomografias com FOVs diferentes do que você tinha antes. A gente sabe que no Ortofós G existem os FOVs 5x5,5 e 8x8. E agora no Axus nós temos outros tamanhos de FOVs disponíveis, que são o 11x10 e o 17x13. Então, qual foi o benefício que você sentiu, qual o impacto que você sentiu no dia a dia da sua clínica com esses novos FOVs? O que isso conseguiu acrescentar nos exames que você realiza, no seu portfólio de exames, que te trouxe de facilidade esses dois novos FOVs? Oi, gente, boa noite. Renata, então, foi, assim, sensacional essa troca. Eu trabalhei com XG, 3D por mais de 10 anos e estou com Axus aí há uns 6 meses, 7 meses. E, assim, é muito gritante a qualidade de imagem quando a gente compara. Eu até costumo dizer que o XG foi muito bom lá atrás e agora a gente tem essa Ferrari aí. Respondendo a sua pergunta, por a gente ter mais opções de FOVs maiores, né? FOVs estendidos, hoje eu consigo, por exemplo, fazer aquisições de ATM com uma única aquisição de imagem. Então, na verdade, o que eu precisava antes de 4 aquisições, hoje eu faço 2, boca aberta, boca fechada, e consigo uma boa qualidade de imagem, tá? Quando a gente fala no FOV de 11,
eu acho muito interessante o estudo dos terceiros molares, principalmente os inferiores. Então, com uma única aquisição de imagem, eu pego 38 e 48 com excelência, consigo ver toda a relação ali com estruturas anatômicas nobres, tipo canal mandibular, localização em ramo de mandíbula, de uma forma muito bacana. E isso, além da qualidade de imagem que já veio que é inerente ao aparelho, por toda a tecnologia que o aparelho tem, isso a gente ganha muito em tempo de exame. Então, por exemplo, Sim. o tempo que o meu paciente levava para fazer um exame de ATM reduziu a metade. Então, se eu reduzo a metade, eu atendo outro paciente. Então, isso para a clínica foi sensacional. E a mesma lógica para os exames de terceiros molares, por exemplo, tá? Sim. Uma outra vantagem do aparelho para mim foi no FOV de 5 por 5,5. Quando a gente compara essa imagem do Axios com a imagem do XG3D, assim, é incomparável. A gente não tem aqueles ruídos que a gente tinha naquela imagem 5 por 5,5 do aparelho antigo. E, assim, é alta resolução. A gente consegue ver fratura de uma forma muito mais fácil, então eu ganho em tempo de laudo. Então, assim, sensacional. Não sei se eu respondi. Maravilha. Se algum colega quiser complementar. Respondeu bem, pelo menos para mim ficou bem claro, concordo plenamente. A gente teve uma evolução com esses tamanhos de FOV, principalmente em relação a terceiros molares da mandíbula, que com 8x8 eu tenho que fazer 2 aquisições, a não ser que o paciente seja muito pequeno. Então, Sim. agora com 11x10 eu consigo fazer uma única aquisição vendo a mandíbula inteira. Sim. Complementando maxila e mandíbula também, agora eu consigo ver os dois com uma única tomografia. No 8x8 a gente acabava tendo que fazer 2 vezes. E a TM é maravilhoso, né? Eu consigo ver a TM bilateralmente numa única aquisição. Então, acho que realmente eu brinco que tempo é dinheiro e a gente está economizando tempo, consequentemente dinheiro, ganhando a possibilidade de ter agenda disponível para atender outros pacientes. Então, maravilhoso. Foi ótimo, obrigada. Vamos lá, doutora Juliana. Nós sabemos que um dos diferenciais do Axios é o sensor DCS. Para quem não sabe, o sensor DCS é um sensor usado para as imagens 2D, para panorâmica, principalmente, lá no Axios. Tem também no Ortofós SL. E esse sensor, ele faz a conversão direta dos raios-x em imagem radiográfica. Enquanto que nos sensores convencionais nós temos a conversão do raio-x em luz e a luz em sinal elétrico que forma a imagem, no DCS eu tenho uma conversão direta dos raios-x em imagem radiográfica. Quero saber qual é o impacto que você percebe no dia a dia, também na sua clínica, com essas panorâmicas que agora tem essa tecnologia desse sensor DCS. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer à doutora Renata pelo convite participar desse bate-papo hoje. Respondendo, então, a sua pergunta, a qualidade de imagem é incomparável. Com esse sensor, com o sensor convencional, muitas vezes a gente não conseguia observar algumas estruturas, principalmente o que eu vejo de diferença mesmo, assim, acho que é o ponto-chave para a resposta na panorâmica, que foi o que você me perguntou, é a região anterior. A região anterior, no sensor antigo, a gente não conseguia ver muito bem, tinham algumas distorções por conta de inclinação dos dentes, e agora a gente tem altos detalhes, lâmina dura, contorno de raiz, espaço periodontal. Então, assim, é um excelente benefício para o diagnóstico. Acredito que, em relação à qualidade de imagem, um benefício excelente. A qualidade é incomparável. Maravilha, maravilha. Acho que todos aqui também concordam com isso, né? A gente tem realmente a melhor panorâmica do mercado. Basta olhar as 2 imagens, né? Basta fazer uma comparação simples. Aquela história de que uma imagem vale mais que 1000 palavras nunca funcionou tão bem, né? Você vê 2 radiografias, a comparação é inevitável. Fala por si só. Maravilha. Obrigada também. Por enquanto, já chamamos novamente a participação de vocês. Doutor Lélio, vamos lá.
Eu sei que sua clínica está numa cidade, conheço sua clínica, sei que ela está numa cidade que tem muitas outras clínicas, e vocês resolveram começar a clínica já com o Axios, né? Eu visitei vocês já faz mais ou menos um ano, então a clínica deve estar com um pouco mais de um ano, 2 anos, mais ou menos. E já começaram, né, com esse equipamento, que é o nosso queridinho, que é nossa novidade. Quero saber se você considera que o Axios deixou realmente a sua clínica competitiva dentro do mercado da sua cidade. Se você sente que ele entrega tudo o que você precisa em relação à concorrência, né? Numa briga entre a concorrência, se você acha que os recursos que você tem no Axios entregam tudo o que precisa dentro do mercado da sua cidade. Obrigado, Renato, pelo convite, por estar participando. É um prazer sempre ter você aqui. Estamos sentindo sua foto. Quando você puder, vem aqui visitar a gente. Vou sempre que puder. Aqui nesse ponto, nessa clínica, nessa unidade, com esse modelo, realmente a gente estava com o Ortho XGE aqui, né? Uhum. Antes eu tinha ele já há uns 7 anos em outra clínica, mas a gente reestruturou, mudou tudo. E aí eu quis dar uma modificação para o mercado mesmo, igual você disse, né? A imagem do Ortho XGE ela era muito boa, eu não tenho o que falar, mas eu sentia falta de um FOB maior para estar fazendo cefalometria 3D, né? E também pela estrutura que a gente montou, eu precisava de uma qualidade melhor nas imagens. Então, assim, eu estou muito satisfeito com o Axios. Eu acho que para entrada, para mercado, não me sinto menos em nada. Acho que a imagem é de qualidade superior. A panorâmica, você mesmo já falaram, trabalhar com um equipamento que tem a melhor panorâmica do mercado te deixa muito tranquilo para você trabalhar, entendeu? Então, assim, a gente se sente muito confiante no que a gente faz. E, assim, é o que eu sempre falo. Qual a melhor máquina que você pode ter? A melhor máquina é que te serve melhor. Então, o Axios me serve completo. Ele me faz desde uma endodontia com qualidade, igual a colega da Núcia falou, trinco e tal, e até uma imagem de cefalometria 3D em alguns equipamentos que, ditos como melhores, não conseguem fazer. Tem um FOB menor do que o nosso, né? Então, eu me sinto muito à vontade no mercado porque estou com equipamento de ponta em tudo que eu preciso, né? Sim, concordo. Costumo falar que ele é um equipamento muito versátil. Ele atende a todas as especialidades, a gente não fica na mão em nenhuma área. Tudo que ele se propõe a fazer, e ele atende a todas as especialidades, ele faz muito bem. Então, realmente, da panorâmica à teleradiografia, as tomografias em todos os 8 tamanhos de FOVs que existem, ao que ele se propõe fazer, ele faz muito bem. Então, acho que bom saber que ele está sendo bom também para a tua clínica. Já sabia, mas que bom confirmar isso de novo. Vamos lá. Se alguém quiser mandar perguntas, não se esqueça, o nosso chat está aberto. Mas, enquanto isso, vamos lá. Vamos rodando aqui. Então, Danúzia, novamente, pensando em pacientes pediátricos, nós temos um recurso que eu acho bem legal no Axios, que é a possibilidade de alterar as cores das luzes ambientes. No SL essa possibilidade também existe, mas agora no Axios eu faço isso diretamente no painel de controle do equipamento. Isso costuma ser bastante utilizado para entreter as crianças e para ajudar a acalmá-los. Tem vários estudos que mostram que essas cores diferentes deixam o paciente mais tranquilo. E eu acho que o paciente, assim, principalmente o pediátrico, gosta muito disso. Ele fica muito feliz quando ele vê essa luz colorida entrando na sala de exame. Queria saber se vocês usam esse recurso no dia a dia e qual que é o impacto que isso tem nas crianças, principalmente, e nos demais pacientes, e se também vocês usam para alguma outra finalidade, se vocês usam, né, alguma campanha, alguma coisa do tipo. Rê, então, eu amo. Eu adoro porque eu me divirto mais que todo mundo com o aparelho. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por radiologia, eu sou extremamente apaixonada pelo Axios. E assim, eu utilizo muito o recurso, utilizo para as crianças.
Crianças às vezes têm medo, e aí eu falo, não, olha só, dá para mudar. Qual cor? Deixa a criança escolher a cor. E aí eles ficam fascinados. Primeiro que o aparelho é lindo, ele parece um transforme, né? Eles falam, nossa, um bom transforme. Aí a gente muda, eles ficam todos alegres. Costumo utilizar, assim, Renata, para coisas comemorativas, tipo Copa do Mundo, o aparelho está verde e amarelo. Outubro rosa, o aparelho está rosa. Outubro, não sei o que, setembro laranja, o aparelho vai ficar laranja. E isso encanta não somente as crianças, mas também os adultos. Eles entram, eles se sentem assim num lugar dentro do contexto do que está acontecendo, entendeu? E é super fácil de mudar as cores, então a gente brinca bastante aqui na clínica com isso. A gente tem muitos pacientes especiais, eu atendo muitos pacientes especiais, tenho muitos colegas odontopediatras que assim, atendem nessa linha. Então, a gente já sabe quando é o paciente, porque o próprio dentista entra em contato conosco. Então, a gente já faz todo um preparo ali. Então, eu achei sensacional. Eu super curto. E muito fácil, né? Acho que diferente do SL, que tem que fazer pelo computador, o nosso a gente faz no touch ali, no EasyPad, de uma forma muito simples e prática e rápida. Sensacional. Acontece às vezes, só para complementar, às vezes tem criança que não quer nem entrar na sala do equipamento, né? Aí quando você fala que tem uma cor, que ele pode escolher a cor do equipamento, já é um chamariz para dentro da sala do exame. A partir do momento que a criança entrou, pronto, já é meio caminho andado. Aí sim a gente começa a conduzir para a realização do exame, né? Com certeza, Ju. E assim, é incrível como isso funciona. Então, assim, como a gente já está acostumado a atender muitos pacientes especiais, então as técnicas têm todo um jeito de colocar um celular, de colocar um conezinho, de botar um videozinho, mas eles ficam realmente muito encantados, porque eles acham que aquilo é um brinquedão. É verdade. Lembra um parque de diversões, não lembra? Aquelas luzes coloridas assim, chamariz, Eu adoro. Eu faria o dia inteiro também, se pudesse. Adoro. Maravilha, obrigada. Bom, mais uma pergunta. Juliana, sabemos que nos equipamentos da Dentsply Sirona nós temos muitos tipos de exames que podem ser feitos. Então, tem vários programas diferentes que vão poder ser selecionados. Focando principalmente nas panorâmicas nesse momento, eu tenho várias colimações diferentes que eu posso escolher. Eu posso fazer uma panorâmica total, uma panorâmica restrita à região dos dentes, onde eu não vejo os côndilos, só ver os dentes, só dente de região anterior, só dentes posteriores. Enfim, a gente consegue trabalhar com várias colimações diferentes. Essas colimações acabam direcionando a radiografia para a área de interesse e acaba tendo o benefício de diminuir o tempo de exposição e, consequentemente, a dose de radiação que o paciente vai receber. A gente sabe que o sensor PCS, que a tecnologia mais moderna, ela faz com que a dose de radiação seja cada vez menor, mas a gente não pode esquecer que ela é cumulativa. Então, sempre que a gente pode diminuir a dose que o paciente vai receber, isso é muito bom. Em relação a esses tipos de radiografias, essas radiografias mais direcionadas, mais colimadas, essas radiografias panorâmicas diferentes, fora do convencional, vocês costumam usar esse tipo de exames na clínica? E em quais situações que vocês costumam usá-las? Muitos dentistas, quando eles solicitam um exame, eles desconhecem essa possibilidade de colimação da radiografia panorâmica. Então, primeiramente, a gente gosta de informá-los, ensiná-los, mostrar as possibilidades de exame, e isso acaba que torna como um marketing para a clínica. Então, quando chegam, por exemplo, um paciente com necessidades especiais, que nem a gente estava falando agora, paciente muito idoso, criança muito pequena, é importante a gente ter sempre contato com o dentista, falar para ele a possibilidade de um exame de um modo rápido, em um tempo de exposição menor, a gente vai conseguir uma qualidade de exame melhor. Então, eu acho que é bem importante a gente orientar o dentista para que ele solicite já nos determinados casos, e mal ou bem a gente acaba
que usa essa ferramenta como marketing da clínica, já que diversas outras máquinas de equipamento, né, marcas de equipamentos, perdão, não têm essa possibilidade que o Axis tem. Então, eu acho importante a gente usar nesses casos e informar os dentistas solicitantes que o nosso equipamento na nossa clínica, a gente é capaz de realizar um exame com qualidade nesses pacientes que são um pouco mais difíceis de posicionamento, enfim, de conduzir o exame mesmo. Maravilha, maravilha. Então, a gente consegue, né, direcionar menos tempo para eles de exame, menos tempo de exposição, menos chance do paciente se movimentar. Acho que é bem bacana também. Tem uma pergunta aqui de um dos participantes. Só um momentinho. Doutor Fernando está com a mão levantada. Se o Thiago puder abrir o microfone, a gente consegue escutá-lo. Liberado. Boa. Tudo bem? Boa tarde. Consegue ouvir? Consigo. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Eu fiquei uma dúvida, vocês falaram sobre as possibilidades de radiografia. Eu sempre solicito uma para radiológica, que trabalha com o aparelho de vocês, que é uma que aparece, eu não sei como é que é o nome, elas chamam de técnica da Cirona, que é uma que é como se fosse uma panorâmica, mas só mostra a região dos posteriores. Eu queria pedir se tem a possibilidade de vocês mostrarem como são essas radiografias, assim, mostrar as possibilidades, porque eu não sou radiologista, então eu não consigo enxergar isso. Não sei se eu consegui explicar bem. Entendi sua pergunta e é para já. Vou compartilhar aqui a minha tela com você. O que provavelmente você está falando é sobre a panorâmica que no nosso equipamento, né, ela é chamada de bite wing dos dentes posteriores. Embora ela tenha esse nome de bite wing, que remete à radiografia periapical, né, que é uma radiografia intraoral, ela é, na verdade, uma modificação de panorâmica que permite que o foco dessa radiografia panorâmica seja nos dentes posteriores. Então, a gente vai ter uma visualização tanto de molares quanto de pré-molares dos dois lados. Vou compartilhar aqui a tela, acabei de achar ela aqui, vamos ver se é essa mesmo que eu entendi, mas eu acredito que seja. Só um segundinho. Aqui, para mim, está travado a tela, eu não sei se para todo mundo. Não compartilhei ainda. Não compartilhou ainda. Não, ainda não compartilhei. Tá certo. Acho que agora foi. Vamos lá. Aparece a tela compartilhada? Tá indo. Compartilhou, Renata. Isso, agora está aparecendo. É essa mesma, é essa radiografia que você pede, não é? Essa mesmo. Maravilha. Ela é uma modificação de panorâmica com foco na visualização dos dentes posteriores. Ela tem esse nome de bite wing que, sinceramente, eu nem gosto muito, porque remete à radiografia interproximal verdadeira, que é feita com filme dentro da boca, e não é o que acontece aqui. Ela é uma simulação, ela é uma bite wing extraoral, ela é feita como uma panorâmica, então o paciente está aqui no meio do equipamento, a ampola está de um lado, o sensor está do outro, eu tenho uma distância grande entre eles, que não permite que eu tenha aquele detalhe que eu tenho com a interproximal de verdade, onde o filme ou o sensor estão dentro da boca, em contato com o dente que está sendo observado, e o feixe de raio-x periapical está ali pertinho deles. Mas é uma radiografia excelente para a visualização dos dentes posteriores, molares e premolares, na sua totalidade. A gente vai conseguir observar raiz e coroa dos dentes posteriores. É uma radiografia que, inclusive, pode ser feita para os dois lados, como padrão, como essa imagem que está aqui na tela, como também pode ser realizada só para o lado direito ou só para o lado esquerdo. Então, metade dela, né, a gente poderia escolher fazer isso no momento da aquisição. Em relação a esses outros tipos de radiografias que existem, vou passar aqui os slides que eu tenho com um exemplo de algumas imagens. Então, a gente tem desde a radiografia panorâmica padrão, que mostra tudo, né, como a gente está acostumado a observar, que é o dia a dia, vejo côndilos, vejo seios maxilares, cavidade nasal, todas as estruturas da maxila e da mandíbula. Como a gente também consegue trabalhar com panorâmicas parciais, como esse exemplo que eu tenho aqui. Aqui a gente está vendo panorâmicas parciais por quadrantes. Quadrante superior esquerdo, superior direito, inferior esquerdo, inferior direito. Mas não é só isso que eu consigo. Eu também consigo ver só a maxila, fazer uma panorâmica só para a maxila,
ou uma panorâmica só para a mandíbula, uma panorâmica só do lado esquerdo, só do lado direito, mostrando os dois arcos superior e inferior. Vantagem desses exames é que, por trabalhar com áreas menores, a gente trabalha com menos tempo de exposição, menos dose de radiação para o paciente. A chance do paciente se movimentar é menor nesse tempo menor, e a dose de radiação é menor, isso é sempre um benefício. Qualidade de imagem é exatamente a mesma. Quando a gente colima a radiografia, tecnicamente, quando eu direciono o feixe de raio-x, significa que eu estou colimando a radiografia. Quando a gente colima a radiografia, a gente não diminui, nem aumenta, não altera, na verdade, a qualidade da imagem. E aqui, por exemplo, um outro exemplo de uma radiografia que a gente chama de panorâmica sem os côndilos, se eu não tenho necessidade de visualização dessa região. A pediátrica, que vai fazer uma diminuição da área tanto em largura quanto em altura, focando apenas nos dentes, muito usada em crianças, principalmente para evitar que os feixes de raio-x incidam na região dos olhos da criança, na região da tireoide da criança, que são as regiões mais suscetíveis aos possíveis, né, efeitos nocivos da radiação. Então, a gente colima ainda mais para proteger a criança. Panorâmica só da região anterior, a bite wing. Então, tem esses tipos diferentes de radiografias que a gente consegue fazer dentro do equipamento. Vale a pena conversar com a clínica para quem você indica, né? Sempre que tiver alguma dúvida, eu gostei de fazer uma radiografia desse jeito, quero ver só a região específica, explica para eles o que você quer ver exatamente, que muito provavelmente eles vão conseguir te indicar a melhor técnica nesse caso. Eu acho que vale a pena. Rê, eu vou fazer só um parêntese aí dentro do que você está falando, que, tipo assim, eu também não gosto da comparação com a interproximal, que é uma radiografia intraoral. Entretanto, como a gente tem esse sensor DCS, estou engasgada, a gente tem altíssima qualidade de imagem. Então, a gente acaba tendo uma nitidez muito grande, por incrível que pareça, tá? Sim. Então, assim, a gente já teve casos de pacientes, assim, também que não conseguiu morder aquele posicionador, e da gente conseguir uma certa ajuda no diagnóstico utilizando esse artifício da radiografia modificada, porque, na verdade, é uma panorâmica modificada. É assim como a gente tem a panorâmica modificada da TM. Então, a gente conseguiu, por meio desse recurso, dar diagnóstico para aquela pessoa que não conseguiu, de forma alguma, executar o exame intraoral, tá? Então, às vezes uma a pessoa coisa não muito tolera, bacana. né? Exato, às Isso. vezes a pessoa não tolera o filme na boca, morde o filme, sensor, morde seu dedo, morde isso. tudo, e é uma choradeira. E aí, o que aconteceu nesse fato em especial? O que nós fizemos? Nós entramos em contato com o colega, com o dentista, explicamos o que estava acontecendo, que o paciente não conseguiria, mas que eu teria como ajudá-lo. E aí, brincando no aparelho, a gente conseguiu uma imagem que, por ter essa qualidade ali, como a Ju falou no início, a ausência muitas de sobreposição de sutura, porque é uma imagem, né, feita por escolhas ali de imagens, né? Então, a gente conseguiu dar diagnóstico para aquela pessoa, então a gente auxiliou, entendeu? Com então, certeza, assim, com são certeza. recursos que a gente pode utilizar, né? Panorâmica por reconstrução, veio a palavra. Então, a gente tira muita coisa dali, então a gente vê nitidamente muita coisa bacana aí. Então, acho que é um recurso que a gente utiliza e graças a Deus. Não deixa de aprender. O aparelho tem enormes possibilidades. É muito bom que a gente conheça todas elas para, no momento certo, preciso fazer tal coisa. Opa, tem um tal recurso que eu posso utilizar e eu vou resolver a solução desse paciente, vou ajudar o meu colega, né? É isso mesmo. Porque assim, isso não está assim, ninguém estuda lá nos livros, na radiologia, não, que vai fazer uma panorâmica cortando o côndilo. Assim, é inimaginável, parece que a gente está falando uma coisa bizarra. Entretanto, quando você está diante de uma situação, a gente tem que pensar no radiodiagnóstico do paciente. Então, se eu tenho como auxiliar, se eu tenho um recurso na minha clínica, por que não?
Entendeu? Com E o certeza. dentista e nesse caso, o dentista ficou tão encantado, mas tão encantado, que foi assim, a mãe ficou todo mundo feliz, porque a criança saiu lá de dentro com o O exame na resultado, mão, né? com o O resultado. resultado. Maravilha. Bom, temos mais uma pergunta aqui, doutora Renata. O Thiago vai abrir o microfone para mim, por favor. Aberto. Aberto. Eu não estou, acho que está no mudo ainda. Doutora Renata, escuta a Oiê, gente? oiê. Agora sim, tudo bem? Tudo bem, Renata? É Renata de Atibaia, Tudo, tudo jóia? tudo ótimo, e você? Tudo ótimo. Renata, é o seguinte, a minha dúvida é quanto à resolução de imagem. A mudança de resolução para aquisição do Axios em relação ao SL, na tomografia de pequeno volume, tem um voxel ainda mais reduzido no Axios? Eu consigo uma resolução ainda melhor para, principalmente, pesquisa de endodontia? O que você pode me dizer a respeito disso? Em relação ao voxel, não. O voxel do SL é exatamente o mesmo voxel do Axios, que quando eu faço uma tomografia no protocolo de FOV pequeno, né, no 5 por 5,5 usando o HD, é de 0,08 milímetros. Ele é o mesmo. Isso, tá. Então, literalmente falando em resolução, eu não tive alteração. Mas eu tenho uma diferença no sensor. O sensor do Axios é um pouco diferente do sensor do SL. Questão de evolução, né? A tecnologia evolui e ele melhora. Ele é um sensor um pouco melhor. Não vou falar que o do SL é ruim de forma alguma, mas ele é um sensor um pouco melhor do que o do Axios. Então, a gente tem uma imagem um pouco melhor para essa avaliação de fraturas. Mas em relação geométrica mesmo, valores, números, tanto o número do voxel, quanto a quantidade de imagens base, quanto o tempo de exposição, quanto o tamanho de voxel, geometricamente, o equipamento é igual, nesse sentido. Tá, entendi. E no quesito artefato metálico e de material endodôntico, mesma coisa também. Eu tenho a mesma definição de imagem com essa alteração do sensor? Sim. A gente continua tendo o filtro MARS, que é o filtro que faz a redução do artefato metálico automaticamente. Ela existe nos 2 modelos de equipamento. Certo. Sempre que a gente tem uma evolução de sensor, acompanhada a essa evolução de sensor, eu tenho também uma melhora na qualidade quando eu vejo ela no software. Então, tem diferenças. Se a gente pegar 2 imagens, colocar uma do lado da outra do mesmo paciente, eu vou sentir uma pequena diferença de evolução por conta do sensor novo, ele vai ficar mais adaptado, ela vai ficar mais bonita, mais encaixadinha naquele software, que é a versão atual do software que a gente está usando. Mas também, em relação a ferramentas, funções, é exatamente da mesma forma que os 2 equipamentos trabalham. Tá, e a gente trabalha no Shellis como software de uso diário, assim, vamos dizer, de excelência, de escolha do radiologista, do mesmo jeito, é o mesmo Shellis? É o mesmo Shellis, é exatamente o mesmo Shellis. Tá ótimo, tá, obrigada, viu? Imagina. Bom, vamos lá. Se tiverem mais perguntas, a gente já vai liberando para os próximos. Mas, enquanto isso, eu tenho uma pergunta. Agora eu vou direcionar para o doutor Lélio. Se você tivesse que escolher qual a sua imagem favorita, agora é impressão pessoal mesmo, qual a sua imagem favorita do Axios, a panorâmica ou a tomografia e por quê? Qual que te deixa mais feliz? É difícil falar, hein? Difícil, né? Que eu gosto demais da pele do Axel. Acho que ela mostra um tecido mole, muito perfeito, nariz, nasal, pescoço. Então, assim, é difícil dizer. A panorâmica é maravilhosa do Axel. A nitidez, igual a colega falou, a região anterior, apical, região de canino, né? É maravilhosa a panorâmica, então fica difícil. E a tomografia do Axel é muito boa a imagem, sem estria, sem ruído. Então, assim, você pega um caso com metais, com implante, né? A imagem é muito boa, mas se fosse para escolher uma, acho que ainda fico com a tomografia do Axel.
Maravilha, maravilha. É bom, a resposta foi bem respondida, porque se foi difícil é porque todas são boas, né? Então foi ótimo, maravilha. Se foi difícil é porque se eu respondesse de cara, só a cal é boa, daí eu falar, então alguma coisa errada. Então, isso aí, tem alguma coisa errada com esse aparelho. Maravilha. Vamos ver, por enquanto, nenhum outro participante. Se alguém quiser, levante a mão. Por enquanto, vou eu, então. Vamos lá com as minhas perguntas aqui. Rodando de novo, então, Danúzia, me fala um pouquinho sobre a diferença que você, como radiologista, e também que os dentistas, não só você com o olho do radiologista, mas que os dentistas que mandam exames para a sua clínica perceberam quando você fez a troca dos equipamentos, quando você mudou principalmente as tomografias, né? Vamos focar na toma agora, quando você trocou a tomografia do XG pela tomografia do Axios. Qual foi o impacto que você, radiologista, teve e principalmente que os dentistas que te indicam exames tiveram? Eles disseram alguma coisa, se você escutou alguma reação deles, ou se eles ficaram, né, mantiveram o silêncio, se teve alguma repercussão, o que aconteceu? Olha só, eu tive repercussão em todos os exames, tá? Assim, a panorâmica, teve gente que ficou assim, o que está acontecendo com essa imagem? Que imagem é essa? Eu comecei a receber ligações de colegas ortodontistas falando assim, Danúzia, agora eu vou parar de pedir periapical da região anterior, superior e inferior, porque eu consigo ver perfeitamente espaço ligamento periodontal, a região apical, sem sobreposição da coluna ali, naquela região que é bem crítica. Então, sensacional. Alguns colegas ortodontistas, Danúzia, que perfil é esse? De uma perfeição fora do comum. E as tomografias, Renata, o meu impacto foi assim maior do que de todo mundo. Quando eu visualizei a primeira imagem 5 por 5,5, eu vou falar com você, meu olho encheu de lágrimas, que eu falei assim, o que aconteceu com isso daqui de tão sensacional? Facilitou o meu laudo. E, consequentemente, eu recebo elogios das tomografias. A gente já tinha, assim, eu tenho muitos clientes que gostam das nossas formas de montar exame, você sabe exatamente como aqui a gente faz. E assim, as pessoas, sim, nossa, a imagem está diferente, a imagem está nítida, a imagem, eles não sabem, muitas das vezes não é radiologista, não sabe o que é ruído, não sabe, mas fala assim, nossa, não tem aquele boom, aquela explosão do metal. Então, assim, para pesquisa de fratura, eu achei que me facilitou a vida. Então, eu, consequentemente, ganhei em tempo de laudo. E ganhei em qualidade para o dentista, porque quando você consegue botar uma seta sinalizando perfeitamente onde você está vendo e aquilo está aparecendo muito, muito mais nítido para o colega, deixa de ser imaginologia, né? Para ser realidade, entendeu? Tipo assim, para ser uma realidade. Então, na verdade, eu assim acho realmente alta resolução. Eu costumo usar que é um equipamento completo, tá? Porque a gente não vive só de um exame, a gente não faz exame só para endodontia em tomografia, a gente faz muita panorâmica num dia de trabalho, então ter a melhor panorâmica do mercado é incrível. E eu gostei muito, Renata, dos FOVs maiores. Eu gostei muito de fazer ATM, reduziu o meu tempo de laudo também, porque hoje eu trabalho com os Sherries desde a época do meu XG 3D. Então, assim, hoje eu fiz uma folha de ATM, por exemplo, eu faço um exame com uma folha. Então, quer dizer, você ganha, porque você vê aquilo, você tem um jogo de cintura ali muito maior. Eu sou apaixonada pelas imagens. Ainda bem que a pergunta anterior não foi para mim, foi a falar assim, estou reprovada, eu não sei escolher, não sei essa resposta. Porque cada exame, eu costumo brincar com os meus alunos da graduação, que não existe um exame melhor que o outro, existe indicação de exame. Então, dentro das indicações, eu fico encantada com todos os exames do Axios. Eu brinco que eu falo pela Cirona hoje, mas eu sou cliente que gosto realmente do produto. Então, para mim é sensacional, apaixonada por todos os exames do Axios. Maravilha, maravilha. Falando agora um pouquinho de indicação, vou
falar com a Juliana uma outra pergunta, enquanto o pessoal está quietinho. Vão pensando em mais perguntas. O Thiago já prometeu brinde para quem fizer perguntas, hein? Olá, Vou fazer mais levantaram uma a e mão. vou só fazer mais essa e já libero a pergunta da Maria Clara, tá? Só para não perder o gancho aqui. A gente estava falando de indicação dos exames, né? Cada um tem realmente a sua indicação. E em relação às tomografias, Ju, nós temos 3 possibilidades de escolha de protocolos disponíveis para a realização dessas tomografias lá no Axis. O protocolo alta definição, o protocolo standard ou padrão e o protocolo de baixa dose. Cada um tem a sua indicação clínica. E por mais que o mercado acabe sempre nos forçando a usar o alta definição, eu acho que cada um tem o seu espaço. Eles não existem ali por acaso. Como que vocês trabalham com esses protocolos? Quais situações clínicas que te pede usar mais um ou usar outro? Me fala um pouquinho disso. Bom, o protocolo de alta definição, como o próprio nome diz, né, permite uma visualização de detalhes de estruturas anatômicas, muito, muito melhor, né? Então, nesses casos de alta definição, eu gosto de sugerir que o dentista solicite para casos de endodontia, pesquisa de fratura, canal acessório, lesão apical, periodontia. Então, assim, todas as finalidades de exame que exijam um pouco mais de riqueza de detalhes, o protocolo de alto padrão é recomendável, óbvio, né? Ficar muito, muito claro isso. Então, precisa analisar anatomia dentária, condutos radiculares, vamos optar pelo alta definição. Já o protocolo padrão também tem uma imagem de excelente qualidade, claro, mas eu indicaria no caso de planejamento de implantes, localização de dente incluso, supranumerários. A gente tem detalhes muito bons, claro, sim, mas não exige a mesma definição de uma estrutura anatômica para endodontia, por exemplo. Então, o protocolo padrão, como indicar para localização de supranumerário, cirurgia de dentes retidos, para implante, alta definição, endodontia, periodontia e etc. Já o protocolo baixa dose, gosto de indicar para pacientes pediátricos, avaliação de vias aéreas. Enfim, na verdade, sim, não existe aquele protocolo bom ou ruim, existe a indicação para cada caso, que foi o que a gente já falou anteriormente. O importante é ter uma qualidade, uma imagem com qualidade suficiente para analisar o que você precisa ser visto em cada caso. Então, acho que ficou claro. Perfeito, perfeito. Comercialmente, a gente acaba muitas vezes usando o HD bastante, né? Mas as outras indicações também podem ser usadas, e assim, se a gente for seguir os protocolos internacionais para o uso da radiação, a gente tem que levar em conta que eu tenho que sempre escolher a melhor imagem possível para visualização daquele caso, com qualidade suficiente para visualização daquele caso. Não é sempre que eu vou precisar de uma alta dose, não é sempre que eu vou precisar de uma alta definição, por melhor que ela seja. A gente gosta de ver alta definição, ama, mas nem sempre precisa. Então, eu acho que isso torna ainda mais o equipamento versátil. A gente não precisa ficar com essa mentalidade de que só alta definição é bom. A gente tem uma alta definição muito boa, mas não é só de alta resolução, de alta definição que vive a radiologia. Eu acho que isso é uma mensagem importante. Temos pergunta, pode abrir o microfone, por gentileza, Maria Clara. Não estou ouvindo. Liberado, será que o microfone? Maria Clara, escuta a gente? Eu não estou te ouvindo. Ainda nada.
Para mim está como mudo. Alguém escuta? Alguém está escutando? Não. Não. Ninguém? Não? Não, aparece o microfone desligado, talvez, não sei. Ela está bloqueada. O Thiago desbloqueou? Sim, tá desbloqueada. Tá desbloqueado? Bloqueado. Então tá, a gente espera, daqui a pouco a gente volta, então, não tem problema. Se quiser falar, Maria Clara, fala de novo com a gente. Agora parece que o microfone não está mais no mudo, vamos ver. Não estou escutando realmente. Se quiser mandar por escrito a mensagem também, se tiver com alguma dificuldade no microfone e quiser mandar por escrito, pode ficar à vontade. Vamos lá. Bom, enquanto isso, vou fazer uma outra pergunta, então, para o doutor Lélio agora. Pensando nas tomografias do Axios, então a gente sabe que a gente pode, né, a gente tem toda essa diversidade de protocolos e parâmetros que podem e devem, na verdade, ser escolhidos cada vez que eu faço uma tomografia, mas desde que a gente escolha protocolo certo, tamanho de FOV certo, os parâmetros certos, essas tomografias elas estão te entregando um resultado satisfatório que permite que você consiga, com seus laudos, com seus exames, responder à dúvida do cliente quando ele te manda uma tomografia? Você sente que o seu laudo consegue responder à dúvida do cliente com as imagens que o Axios oferece? Ou você ainda tem algum ponto que você fala, ixi, aqui não está muito legal? Não tenho dúvida nenhuma. Inclusive, os próprios clientes se sentem no feedback com eles que eles também não ficam com dúvidas, né? E até isso, até um ponto, fez eu mudar e migrar para o Axios, porque a gente é radiologista, e é o que eu sempre falo, nada pior que você pegar uma imagem que você não consegue enxergar, laudar. Isso é cruel para o radiologista. Quando você pega uma imagem limpa, uma tomo bonita, isso é maravilhoso para nós, né? Então, só de você ter essa sensação, seu laudo já vai ficar de uma maneira muito mais resolutiva, né? Então, eu me sinto muito confiável e a imagem me favorece demais. Tá? Tanto o FOV, qualquer um deles, entendeu? Tudo bem que os menores a gente vai ter mais nitidez, né? Mas os maiores, como a gente falou, a gente tem mais amplitude, mais das duas ATMs, da cabeça inteira, seio junto, né? Então, a imagem do Axios me deixa muito favorável aos laudos. Os laudos eu me sinto muito firme neles. Maravilha, maravilha. Bom, é muito bom laudar a imagem boa, né? Delicioso laudar a imagem boa. Não sei se agora o microfone dela está funcionando, tá? Maria Clara consegue falar comigo agora? Ou parto para a próxima? Não estou te ouvindo ainda. Bom, vou seguir mais um pouquinho. Vamos lá, vamos rodar mais um pouquinho. Danúzia, vamos lá. Essa é especial para você. O Axios, o Axios, ele não tem um scout. Não tem. Mas nós temos aquelas luzes de referência que vão refletir no rosto do paciente, indicando o posicionamento que deve ser feito para as tomografias. Qual que é o índice de repetição das tomografias na sua clínica? Você sente falta do scout? Então, vamos lá. Não, nenhuma. Já não sentia no XG3D, a verdade é essa. E no Axios, menos ainda. Ela está me perguntando isso, que meu trabalho de doutorado foi sobre scout, né? Mas, assim, não sinto falta. Eu sempre costumo dizer para as minhas técnicas, desde que eu treinei lá atrás, no XG, bem na evolução, que a gente tem que perder um pouquinho de tempo posicionando o paciente para ganhar. Porque quando eu paro, eu analiso o bom posicionamento desse paciente, analiso as linhas de referência, eu analiso a postura do meu paciente no aparelho. Consequentemente, eu vou ter imagens de boa qualidade. Eu vou acertar o meu alvo, entendeu? E
eu não tenho a dose extra, porque o que é o scout? É um giro pré-imagem para a gente saber se o paciente está bem posicionado, se eu estou acertando a região de interesse. Então, quando eu não tenho o scout, eu não dou essa dose extra, porque é uma dose, mesmo que pequena, é uma dose. Como a gente falou desde o início, a radiação é cumulativa. Então, eu não sinto nenhuma falta do scout, tanto que eu teria a possibilidade, quando troquei o XG, de comprar um aparelho que tenha scout. Mas lá na história do XG, eu já não errava a imagem. Então, assim, as linhas de referências, elas funcionam e funcionam muito bem. O que eu vejo é saber os protocolos do aparelho. Quando a gente sabe o que o aparelho tem a oferecer, a gente escolhe o melhor protocolo para responder melhor o dentista, utilizar muito, muito bem aquelas linhas de referência, saber exatamente o que eu quero radiografar e posicionar o paciente muito retinho no aparelho. Isso não dá erro, Rê. Não dá erro. A gente repete imagem de paciente que mexe, aí aquele artefato de movimento. O paciente se movimentou, entendeu? Sim. E até para isso, a gente faz um treinamento, tá? Muitas das vezes, a gente consegue, né? A gente consegue fazer tanto as panorâmicas quanto as tomografias com o paciente sentado, entendeu? Então, esses pacientes que têm uma certa dificuldade de permanecer estático no aparelho, que vai me fazer repetir imagem, eu posso, às vezes, colocar um banco, fazer o paciente sentar, se sentir mais confortável e fazer a aquisição. O scout não me faz falta, as linhas de referência são suficientes. E o posicionamento sempre funciona bem. Com certeza, é aquilo que eu vou falar. É só escolher o protocolo certo, protocolo certo e bom posicionamento no aparelho, imagem de alta qualidade. É isso. Perfeito. Tá? Eu acho que o índice de erros em posicionamento dentro dos nossos tomógrafos é mínimo. É realmente um erro. O erro, quando ele acontece, é por movimentação do paciente, que daí não é nossa culpa, né? Não é nossa culpa. E o que eu já vi, até nesses treinamentos que a gente faz, às vezes o colega, o técnico ali, não está sabendo utilizar. A gente mostra uma vez, né, e a pessoa já entende. E aquilo já virou mágico. E quando eu digo, além das linhas, o posicionamento correto ali, a entrada do paciente, isso é sensacional, porque às vezes um passo para frente já muda. Entendeu? Já muda a coluna, já muda o posicionamento, e a gente tem imagem de altíssima qualidade. É muito fácil de acertar a imagem ali do paciente. É só seguir certinho o que a gente precisa fazer ali com as linhas, e está sensacional. Perfeito. Posicionamento, então, também é impecável aqui no equipamento. Maravilha. Vamos para a próxima, estamos quase acabando, mas vou mais um pouquinho. Doutora Ju, sei que você, além de trabalhar, né, de ser responsável por uma clínica de radiologia, pela Unirad, você também é responsável por uma central de laudos. Isso faz com que você trabalhe com imagens de diversos modelos de equipamentos diferentes no dia a dia, fazendo os laudos, né? Focando nessas tomografias. Quando você recebe as imagens de tomografia do Axios, você consegue fazer uma boa avaliação para endodontia? Você sente diferença dessas imagens em relação a outros modelos de outros equipamentos que você também costuma visualizar no seu dia a dia? Sim, com certeza. Utilizando o FOV pequeno, protocolo de alta definição, além de trabalhar com valor de voxel baixo, né, que já é de 0,08 milímetros, o que significa que as estruturas de 0,08 ou mais serão bem visualizadas. A gente tem 800 imagens base, formando um volume tomográfico. Ou seja, a gente tem muitas informações compondo todo o exame, toda a tomografia. Então, é um excelente tomógrafo para a finalidade de endo. A gente tem qualidade de imagem excelente, definição, riqueza de detalhes, e um ponto a mais é que o FOV pequeno tem 5,5 centímetros de altura,
Isso faz com que o posicionamento do paciente seja rápido, o que evita que a coroa ou a raiz dos dentes analisados saia cortado, do que os FOVs menores. Então, a gente consegue pegar o dente inteiro e analisar do começo ao fim, da coroa ao ápice, toda a estrutura com esse FOV de 5,5 centímetros. Esse é um ponto importante, a altura do FOV, porque Muito. existem equipamentos que têm FOVs pequenos que são menores do que esses 5 por 5,5. Às vezes, FOVs de 4 centímetros de altura, por exemplo. 4 centímetros, para que eu consiga ver a totalidade da coroa e raiz de um dente, é muito difícil. O posicionamento é difícil. E algumas vezes, nem só difícil, é impossível, porque tem raízes longas, dentes maiores, né? Por melhor que seja o posicionamento, muitas vezes acaba que eu tenho que optar por cortar a coroa ou optar por cortar a raiz, e isso prejudica a análise. Então, além de ter toda essa qualidade de imagem superior que a gente tem por conta do protocolo, voxel, quantidade de imagens base e tudo mais, como você bem disse, eu acho que esse ponto aqui do tamanho dele, ele é pequeno, mas ele é um pequeno suficiente para caber as estruturas que precisam ser vistas. Isso faz uma diferença danada no dia a dia, você posiciona rápido, você não tem que repetir, você não perde um tempão posicionando. A gente precisa de coisas práticas, eu preciso de um equipamento versátil, eu preciso de um equipamento que me atenda, não que me traga problemas, ele tem que me trazer soluções, né? Sim, eu acho quantas vezes... Não, pode falar, imagina. Pode falar, amor. Quantas vezes a gente recebe, a gente vai fazer a aquisição de uma imagem, a gente recebe uma imagem, e aí quando você vai ver o início do problema está na coroa que está cortada. Então, o iniciozinho da fratura daquele dente, quando você vai laudar, é ali num pedacinho de coroa, num retentor intrarradicular, e que é o que está cortando na radiografia. Aí você tem que solicitar que repita a imagem. Com esse FOV de 5,5, você pega a coroa inteira, a raiz inteira, do começo ao fim o dente. Não tem esses problemas de repetição, enfim, é o tamanho ideal. Eu também, Ju, é exatamente nisso que eu ia falar. Não só a altura, né? Mas eu acho o diâmetro ali também bem bacana. Eu gosto sempre de ter eu gosto de visualizar os dentes adjacentes ao que eu estou laudando. Uhum. Porque, então, e ele possibilita isso. Então, eu acho que é incrível. O tamanho é extremamente suficiente e necessário na minha concepção. Entendeu? Porque muitas das vezes o problema lá no periápice está se estendendo. E aí você não corta aquilo, entendeu? Não fica, está faltando alguma coisa. Então, é um FOV de pequeno volume, com alta resolução, e que a gente consegue realmente fazer um bom laudo. Eu concordo com a Ju. Maravilha, maravilha. Vamos fazer a última pergunta para o Dr. Lélio. Enquanto isso, o Thiago está abrindo já o microfone para todo mundo, só para a gente encerrar, né? Mas a última pergunta, para não ficar nenhuma pergunta a mais nem a menos para ninguém, eu acho até que eu já sei a resposta, mas o quão satisfeito, Dr. Lélio, você está com o seu equipamento? Satisfação total. Maravilha. A clínica está perfeita, mais perfeita. A Sirona me serve muito bem. Eu gosto muito da marca, do produto. Né? Eu estou completamente satisfeito. Maravilha. Recomenda? Muito. Ótimo. Que bom. Bom escutar isso. Ficamos felizes. Bom, Thiago abriu aqui para todo mundo. Se alguém quiser ligar o microfone e falar alguma coisa, estamos aqui escutando vocês. Aproveito para agradecer mais uma vez a participação de vocês que tiraram seu tempo para nos assistir. Agradeço a participação dos doutores Juliana, Lélio e Danúzia, que estão aqui conosco participando desse evento. E agradeço mais uma vez a Sirona por mais um ano de parceria. Esse ano foi muito produtivo, né? A gente conseguiu consolidar esses webinários, que começaram no finzinho do ano passado, mas esse ano veio para consolidar. E o ano que vem a gente vai continuar. Então, quem não acompanhou, todos esses webinários ficam salvos na página do YouTube da Dentsply Sirona Brasil.
E para o ano que vem teremos novamente a nossa agenda mensal, fiquem de olho nas nossas redes sociais, que elas vão ser divulgadas as datas, mas para cada mês eu tenho um tema com o qual eu vou falar com vocês. Temos aqui uma pergunta, meu pai. É de verdade ou ele... Ai, que fofo! É o nosso Vamos ver se ele Darcy. vai ligar o áudio. Ó, só, levantou a mão e não ligou o áudio. Tá faltando uma filha em casa para poder... Pronto. Agora sim, tá faltando uma filha em casa para ajudar nesse... Já estão ouvindo, não? Estamos. Tá. Não, é simples. Não, eu só queria falar a vocês que eu fico muito feliz em ver a nossa especialidade muito bem representada. Eles são mais jovens do que eu, né? Mas estão representando de forma fantástica a nossa área, tá? É um debate de altíssimo nível, uma discussão bastante pertinente, bastante atual dos temas que dizem respeito à especialidade. Então, para mim, isso realmente é um prazer, é uma honra participar, ouvi-las, e fico realmente muito, muito feliz pelo caminho que a nossa especialidade está seguindo, o caminho que a nossa especialidade está sendo reconhecida, né? Então, é só para parabenizá-las, tá bom? Obrigada. Você é um exemplo para nós. Amamos, né, gente? Obrigado. Maravilha. Mais alguém? Bom, agradeço demais a participação de todos. Se quiserem vocês agora finalizarem o agradecimento,